Olá, colegas, tudo bem? Eu me chamo Fernando Meira e vou estar apresentando aqui o projeto então integrador do GT9, composto pela minha colega professora Amanda, da Bahia, e também pela professora Donizete, do Distrito Federal. Nós tínhamos como principal tema do nosso projeto, do nosso trabalho, então, a utilização das metodologias ativas de aprendizagem como a criação de um jornal para os estudantes de primeiro e terceiro ano do ensino médio da Escola de Educação Básica Anita Garibaldi, para a construção, então, desse saber significativo. Nós entendemos que educador e educando, eles são co-participantes do processo de aprendizagem, e aí nós vamos buscar, lá na ideia central das metodologias ativas de aprendizagem, um instrumento para trazer o protagonismo aqui do estudante, para fazer com que ele perceba que ele é o agente de formulação do conhecimento, para que ele perceba que ele consegue desenvolver um saber significativo aqui que transcenda o espaço da sala de aula. Nós tínhamos como principal pergunta para desenvolvimento do nosso trabalho, né, a tentativa de, então, superar o paradigma educação do século XIX, educadores do século XX e educandos do século XXI. Então, nós buscamos a utilizar as metodologias ativas e TICs, criando jornal para estudantes de primeiro e terceiro ano, como esse instrumento de ensino-aprendizagem para a construção do conhecimento significativo. Então, como que a gente busca superar isso? Como é que a gente busca trazer essa relação educador e educando? E aí, a partir de coleta de informações informais, a partir do momento em que eu fui conversando com os estudantes, fui fazendo uma pescagem ali, né, de uma maneira bem informal mesmo, questionava os estudantes, perguntava se vocês fossem professores, se vocês fossem os caras aqui da frente que pudessem comandar a aula, como é que seria a aula de vocês? Qual seriam as metodologias utilizadas por vocês? Como é que vocês desenvolveriam as aulas de vocês? E aí, em cima das respostas, né, que trazendo aqui para o coletivo, para o bate-papo do curso, que nós pensamos assim, então vamos criar jornal. Vamos criar o jornal, resgatar a ideia do jornal aqui como esse veículo de informação, esse meio de comunicação, esse instrumento aqui de ensino. Então, nós buscamos resgatar o jornal e trazer o conteúdo ali. Para os estudantes, então, foi nesse meio que a gente idealizou o jornal. E aí, nós criamos algumas etapas para a aplicação e para a organização do trabalho. Então, nesse primeiro momento, então, nós definimos as temáticas, né, o que o primeiro ano estaria desenvolvendo, o que o terceiro ano estaria desenvolvendo, né, trazendo o conteúdo que eles estavam vendo naquele período. Então, para o primeiro ano, foi buscado lá no contexto egípcio, grego, o nascer da filosofia, né, a organização das suas temáticas. E para os estudantes de terceiro ano, foi pego o contexto de guerra do século XX. Né? Cada turma, então, se tornou uma grande redação de um jornal, foi essa a minha proposta para eles, e eles foram divididos dentro de alguns setores. A arte e criação do jornal, reportagem 1, 2, 3 e 4, o grupo que vai fazer a edição e a produção do jornal, e o grupo que ia fazer a parte da revisão final. E aí, a partir do momento que eles se organizaram ali, que eu apresentei as temáticas dentro de cada reportagem. Na apresentação das temáticas, então, os primeiros anos ficaram com reportagem as curiosidades sobre as pirâmides do Egito, sobre as múmias, que teve o evento de translado ali de 23 múmias no Egito recentemente, então eles tinham que trazer essa temática
de novo, trazer essa relação e fazer o contexto lá, né? Dentro da filosofia, nós trouxemos o surgimento, né? Como que a Grécia e a filosofia era uma relação ali que eles precisavam criar, e buscar lá no filme dos Vingadores a aplicação do discurso grego, lá no momento em que o Hulk, no último filme, ele está conversando ali, então eles tinham que identificar esse traço ali do pensamento socrático, né, a ironia e a maêutica. E depois, os estudantes de terceiro ano, como o príncipe Felipe tinha falecido recentemente, ele quase um centenário de vida, né? Então eles tinham que pesquisar essa biografia, trazer a vida, as obras, qual que foi o legado deixado por ele, no funeral dele, qual que foram as principais características, aquilo que a gente tinha de mais significativo, simbólico ali presente. Também trazer Ana Frank e relacionar com a pandemia, o ter que ficar isolado, tudo isso, as bombas atômicas, segredos e mistérios, e também como é que estão os campos de concentração no contexto de hoje. Depois, eu apresentei as datas, né, o processo de como que eles iriam organizar para entrega dos trabalhos, tudo mais. E aí nós definimos que os estudantes que são do formato híbrido tinham que fazer a entrega de um formato impresso e também um PDF do trabalho. E os estudantes que são online entregariam apenas um PDF. Dentro desse momento ali de conversa, eu apresentei layouts de jornal a partir do Word, apresentei alguns aplicativos de celular que dariam para eles estarem baixando e criando os jornais deles ali, e também fui conduzindo ali um momento de formulação de ideias e tudo mais para a organização do jornal. Eles foram para casa, né, desenvolveram a pesquisa primária deles. Quando eles retornaram para a aula, foi o momento em que eu fiz a primeira pescagem assim de o que eles criaram, o que eles trouxeram de diferente. E aí cada turma precisou organizar qual que era a sua reportagem principal, o que eles iam focar dentro do jornal deles, quais eram as criatividades, qual que era as curiosidades, qual que foi o momento de entretenimento, novela, horóscopo. Então, como é que seria o jornal deles? E aí, no final disso tudo, eu criei um vídeo fazendo destaques ali das produções deles. Em cima disso, eles foram então para casa para o desenvolvimento do jornal, para a elaboração, a lapidação do jornal deles ali. Só partilhando um pouquinho então das criações dos estudantes, esse foi o logo do jornal desenvolvido pelos estudantes do terceiro ano matutino. Aqui, então, nós temos um estudante, o Leonardo, ele fazendo a criação do jornal lá no laboratório de informática da escola. Nós temos aqui as estudantes do primeiro ano criando como é que seria o jornal delas, né, da turma como um todo. Nós temos aqui a estudante do terceiro ano 03, já, né, no processo de mais elaborado, eles imprimiram uma foto dos campos de concentração, então eles já desenvolveram, já desenharam, foi bem interessante como essa turma fez. E a turma 103, já no primeiro dia, já tinham definido também até o seu patrocinador ali do gás, e aí ali em cima onde tem o logo do Anitta News, tinha o endereço, telefone de um dos estudantes lá da turma, né, que trabalha com venda, né, tem uma conveniência. Né, então, já tinham definido até isso, como que foi significativo para eles. Eles tiveram, então, após esse primeiro contato, esses primeiros momentos ali, eles tiveram o prazo de aproximadamente 10 dias
para a lapidação mesmo do jornal, para momentos de tirar dúvida comigo, se tivesse, e tudo mais. E aí foi quando eles começaram a fazer as primeiras devolutivas dos primeiros jornais. Então, foi durante as aulas do momento online e também do momento lá presencial que eles começaram a fazer a entrega, então, de alguns dos jornais. Aqui nós temos, então, o jornal da turma do terceiro ano, eu tenho ele aqui no formato impresso também. Eles fizeram até os créditos aqui atrás, né, de como que foi desenvolvido o trabalho, tudo. Depois, nós temos aí o jornal da turma do primeiro ano, onde eles trazem a questão das grávidas ali. Isso foi uma curiosidade que eles trouxeram em relação lá ao translado, né, das múmias. Depois, esse jornal aí é de uma estudante do terceiro ano, 100% online, ela fez o seu jornal, então tem a criação de um estudante ali do 100% online, né? Tem outros jornais que eu trouxe aqui, que foi esse do primeiro ano, e que eles foram cortar o papel pardo, fizeram a impressão ali do jornal colorido, então foi muito bem elaborado o trabalho. E esse aqui é o meu xodó, né? Se transformou o xodózão, porque eles fizeram impresso também, mas fizeram no tamanho de uma folha de jornal de verdade, né? Tiveram o trabalho de ir lá na impressão, né, na gráfica para fazer a impressão, tudo mais. Trouxeram também curiosidades, brincadeiras ali, então foi bem elaborado esse trabalho. A etapa final foi o momento em que eu fiz essa devolutiva dentro da sala de aula, dentro ali das escolas, né, dentro da escola ali, e partilhando com eles de como tinha sido elaborado o trabalho, e também na coleta de feedback deles. A grande maioria gostou do trabalho, né? Entendeu e buscou criar mesmo, se identificar os estudantes de terceiro ano. Alguns falaram até na questão de, nossa, como é interessante, como eles não vão mais esquecer, sempre vai ficar marcada a história do Felipe, da Anne, né? Então foi coletado feedbacks bem produtivos e bem positivos ali. Até pedido de novas edições do jornal foi tido como sugestão. E, por que não, a criação física do jornal mensal ali da escola também foi uma das sugestões. Então, esse foi o nosso trabalho, foi isso que a gente desenvolveu. A gente conseguiu produzir o jornal, ter um contato lá com os estudantes, e foi assim que a gente desenvolveu. Era isso, então. Um abraço e fiquem com Deus. E até o nosso próximo encontro, sei lá. Abraço.